Pessoal, vocês já se perguntaram o porquê até hoje não teve a solução do caso Adélio? Pois é. Vamos entender um pouco, tá? O caso Adélio, para quem tá por fora aí do mundo, não acompanhou as notícias nos últimos anos aí, foi o cara que foi lá e deu uma facada no Bolsonaro. Pois é, vamos entender uma coisa. O Carlos Bolsonaro fez algumas revelações marcantes aqui que chamam muito a atenção. Vamos analisar esse caso juntos? Então, foca aí no nosso editorial. Se tiver gostando, não esquece de compartilhar não, viu? Manda para mais pessoas que isso aí ajuda. Olha só, o Carlos Bolsonaro fez a seguinte publicação no X e no Instagram dele. Acho curioso o delegado que investigou a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, cometida por antigo integrante do PSOL, hoje promovido a chefe do setor de inteligência da Polícia Federal do governo Lula. Ou seja, o delegado que ia investigar o caso Adélio hoje é chefe do setor de inteligência da Polícia Federal do governo Lula. Então, é estranho que ele tenha sido promovido. Jamais me chamou para um depoimento sobre o ocorrido, visto que fui parte explícita a todos diante de muitos fatos. Ou seja, tiveram acusações em relação ao Carlos Bolsonaro, ele presenciou, estava com o pai. Retiraram o meu porte de arma, de fogo, alegando falta de necessidade. Então, para fins do delegado da Polícia Federal, o Carlos Bolsonaro não precisa de arma. Então, retiraram o porte de arma dele, né? E me intimaram para depor sobre os mais diversos absurdos. Mas nesta situação gravíssima, eu fui dispensado. É só uma coincidência? Por fim, invadem meus endereços, arrombando portas, revirando imóveis e até helicóptero acionaram para prender o meu celular frente à investigação absurda. Viva a democracia. Meu Deus. É tudo só coincidência. Então, o caso Marielle veio à tona e agora você não vê mais a mídia falando sobre o caso Marielle. Afinal, o mandante não é quem eles queriam que fosse. Mas e o caso Adélio? Ninguém, mas ninguém, absolutamente ninguém, comprou o discurso e o desfecho que chegou no caso Adélio. Não, ele era um cara maluco que agiu sozinho, que foi registrado na Câmara dos Deputados no mesmo dia por coincidência. Um pobre que no mesmo dia teve milhares, ou vários, né? Milhares não, vários advogados de alta estirpe que apareceram e falaram: eu vou defender esse cara. Pro bono? De grátis? E aí quando o advogado foi perguntado, e aí? Quem é que tá bancando tudo isso? Ele falou: não, a mesma pessoa que organizou tudo. Mas não quis dizer quem era. Não quis dizer quem é que estava bancando. E nunca se investigou, nunca se preocupou saber quem foi o mandante desse caso. Para todos os efeitos, a conclusão da justiça brasileira é que o Adélio era um cara com problemas psíquicos, psicológicos, e que agiu sozinho, todo o esquema. O cara, vamos lá. Um cara no Brasil com problema, vamos falar, um doido passa pela segurança que estava fazendo do Jair Bolsonaro, a Polícia Federal estava fazendo a segurança do Jair Bolsonaro, conseguiu burlar a segurança da Polícia Federal, conseguiu passar rasteira em todo mundo, pegou com a faca e esfaqueou o cara. Pois é, um doido é mais esperto do que a segurança do ex-presidente, e os advogados defenderam, a mídia cobertou, o delegado do caso é promovido hoje a chefe da inteligência do governo Lula, sabe? São só coincidências, como disse o Carlos Bolsonaro, né? Então, assim, coisa que nunca o Brasil vai saber o que aconteceu, né? Essas são as meias verdades. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir agora. Vamos falar de prioridade. O que é prioridade? A Fernanda Lobeck tentou expor aqui um pouquinho das prioridades da esquerda, tá? O governo Lula, ele resolveu fazer um pequeno corte em coisa desnecessária, né? Então, assim, lógico que o governo Lula, lógico que a esquerda não vai tirar dinheiro de alguma coisa boa para a sociedade. Afinal, é o governo do amor, o governo dos mais pobres,
E o pobre não precisa de segurança pública. Para quê? Segurança pública é besteira, não é isso? Né? Ou seja, se sentir inseguro, não é? O pobre não tem isso. Então o governo do amor, o governo dos pobres, resolveu cortar 419 milhões, da defesa, da Polícia Federal e da ABIN e da Segurança Pública. Coisa básica. Sabe o que o pobre precisa? De arte, cultura. Pois é, precisa assistir a Daniela Mercury cantando. Não, melhor. Precisa assistir os cantores, os atores da Globo reclamando das queimadas da Amazônia durante o governo Bolsonaro e tudo, caladinhos, enquanto as queimadas, o recorde de queimadas, acontece no governo Lula. O que o pobre precisa é ver os artistas da Globo falando que ninguém solta a mão de ninguém, que mexeu com uma, mexeu com todas. Mas quando o escândalo envolve o filho do presidente Lula, que está sendo acusado de ter agredido a ex-companheira, todo mundo fica caladinho. Então, como o Lula sabe o que você precisa, eis que o Lula autorizou mais uma remessinha de grana aí, tá? 16,5 bilhões de reais, o maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. Uma coisa é certa, sem cultura o povo brasileiro não vai ficar. Afinal, tem gente, por exemplo, a Márcia Tiburi, que é uma filósofa, igual eu, também sou filósofo. A Márcia Tiburi, ela foi na Petrobras para resolver ali o problema da Petrobras. E aí ela falou de gênero, tá? Do TODES, lá na Petrobras. Custou 35 mil reais. É lógico que, sabendo o que significa TODES, os funcionários da Petrobras vão atuar melhor e a Petrobras vai apresentar um lucro maior. Também os programas que o governo Lula fez sobre os Correios, dizendo que os Correios devem ser mais inclusivos, que o ministro do Trabalho falou que o Correio, se precisar, vai até substituir a Uber. Imagina você sendo enviado para o seu destino dentro de uma caixa dos Correios, né? Deve ser uma beleza. Vai dar lucro, né? Também teve investimento, onde a galera da lacração foi prestar, lá nos Correios também, né? Palestras de diversidade. Pois é. Durante a gestão Bolsonaro, os Correios, que não tinham cultura nenhuma, que nojo, né? Davam um lucro recorde de 3,7 bilhões. É o que aconteceu em 2021. Agora, com o governo Lula, governo do amor, com cultura, deu um prejuizinho, tá? De 597 milhões de reais em 2023. Mas, afinal, eles têm cultura. Isso é o que importa. Segurança, nem os funcionários do Correio, nem da Petrobras não têm. Se eles estiverem andando na rua, voltando do trabalho, pode ser que um cara da saidinha vá lá e acabe com a vida deles. Mas é coisa à toa. Isso aí não importa para o governo Lula. Afinal, o que importa é a cultura. Tá certo? E já que a gente mencionou aqui o filho do ex-presidente Lula, o Metrópolis resolveu falar disso, né? Paulo Capelli, ex-nora de Lula, faz forte desabafo após a denúncia de agressão. A ex-nora do Lula, a psicanalista Natália Skincariol, fez um forte desabafo neste sábado, 11 dias após acusar Luiz Carlos da Silva, filho do presidente, de agredi-la física e psicologicamente. Natália afirmou ser vítima de machismo e de ataques por parte de segmentos de esquerda. Nossa, ninguém nunca imaginou isso, né? A esquerda sendo machista. Que buscam tirar sua credibilidade por conta da denúncia protocolada na Polícia Civil em São Paulo no último dia 24. Abre aspas. Ex-BBB, paga de intelectual, vulgar, cabelos grandes, boca grande, seios grandes, te invalidam, te humilham, te silenciam, mas só você sabe o que passou e o que viveu para chegar até aqui. Não vou me calar diante do machismo. O machismo é violento. O machismo mata, escreveu a Natália Skincariol. Talvez você não entendeu o contexto, eu vou te contar. Tá? Depois que a Natália fez a denúncia sobre o filho do ex-presidente Lula, todos os jornais se silenciaram. E aí teve um jornal aí de extrema esquerda que trouxe uma mulher feminista que resolveu mencionar o caso do Lulinha e da Natália.
E ela afirmou com certeza que a Natália está mentindo. E não sabe como o Lulinha se envolveu com a Natália. Afinal, o Lulinha é uma pessoa encantadora, uma pessoa livre de qualquer suspeita. E a Natália, ela não está à altura do Lulinha. A Natália é o tipo, isso aí são falas da mulher, tá? Da mulher que fez da feminista. A Natália é o tipo de gente horrenda. Ela é uma ex-BBB. Boca grande, vulgar, cabelos grandes, lábios grandes e seios grandes. Ela não está à altura do Lulinha. Então, isso aí é uma tremenda de uma fake news para manchar a imagem do Lulinha. Fecha aspas, é o que diz a feminista. E aí, é seletivo ou não o interesse da galera da esquerda? Aí é você que me diz, né? Eu acho bem seletivo o ponto de vista da turma da esquerda. E já que a gente falou de mulher, a Janja hoje é a maior defensora das mulheres que são de esquerda e da lacração. Porque a nora do Lula, ela não quis defender não, ela ficou caladinha, não falou nada. Mas a Janja falou que ela é a primeira ministra do Brasil. Ou quase, né? Matéria do Tempo. Janja afirma ter papel de articuladora fundamental do governo Lula. E ela disse que o Lula dá a ela total autonomia. A pergunta fica para que serve o Alckmin então? O vice-presidente articulador não é o Alckmin? A gente nem vê falar do Alckmin no Brasil. Não sei o que acontece. A Janja é mais discutida do que o Alckmin, né? O Bruno Zambelli, deputado, escreveu o seguinte: quantos votos essa senhora teve? O Alckmin existe? Por isso que o Brasil está nessa situação? Pois é. Eu me pergunto, e dá até para levantar a hashtag, qual o papel do Alckmin? Hein? O Alckmin exerce qual função? Porque, ao que tudo indica aqui, a primeira-dama, a primeira-ministra, vice-presidente, talvez até a própria presidente da República, é a Janja, né? Porque o Lula está dando total autonomia a ela. Então, assim, o que está acontecendo hoje no Brasil é um desmantelo. Até hoje, se você chegar num petista e perguntar qual o projeto de Brasil, você vai ser xingado, porque resposta coerente não vai ter. Qual o projeto econômico para o Brasil? Você vai ser ofendido, porque resposta não vai ter. Mas o amor voltou, o governo Bolsonaro saiu, e aí o resto é tudo perfeito. Tudo perfeição. Vamos lá, matéria da Gazeta do Povo. Lula gosta da educação? Você deve lembrar de uma fala do Lula há poucos dias atrás, que ele precisa entender, né, o que acontece. Porque o próprio metalúrgico, o operário ali, se ele aumentar o salário dele um pouquinho, se ele já estiver ganhando 5 mil reais, ele já não vota mais no PT. Foi o Lula que falou. Se ele aumentar 1/10 do nível de conhecimento dele, de intelectualidade, ele já não vota mais no PT. Então tem que entender o que está acontecendo para o PT perder tanta popularidade. Então, nós temos duas opções. O PT se adequar para conseguir o apoio daqueles que são mais intelectualizados, ou manter o Brasil sem escolaridade burro. Pois é, a opção deles é a opção B. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu a reversão do modelo de colégios cívico-militares adotados pelo Paraná. Pois é, o Ratinho Júnior bateu de frente com o governo e falou: eu não vou tirar as escolas cívico-militares. E a Advocacia Geral da União quer obrigar o Estado a retirar. Pois é, sendo que as escolas cívicos-militares são um orgulho para o Estado do Paraná. Em parecer enviado nessa semana ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União considerou o modelo de colégios cívico-militares implantado pelo governador Carlos Massa, ou seja, o Ratinho Júnior, no Paraná, inconstitucional e considera a necessidade de movimento gradativo de transição dessa modalidade de ensino que mescla educadores civis e militares da reserva. Pelo parecer, essa substituição gradativa deve ocorrer sem prejuízo aos estudantes e às atividades letivas em desenvolvimento. O documento, que ainda depende de manifestação da Procuradoria-Geral da República, deve ser analisado pelo plenário da Corte. Vamos lá, você entendeu o que ele quis dizer aqui? O modelo de ensino cívico-militar que causa orgulho aos pais e aos cidadãos do Paraná
é inconstitucional. Qual é a justificativa? Nem vou ler, nem sei, porque eu sei qual é a justificativa, tá? A justificativa real. Qual é a justificativa real da inconstitucionalidade? Porque esses meninos, quando inteirarem 16 anos, vão votar. E aí eu sou capaz de apostar com vocês. E se tiver 1% de voto no PT, é muito. Então, é inconstitucional. Totalmente. Vocês entenderam a regra do jogo? Pois é, porque eles vão sair com aquilo que o Lula falou. Pessoal que tem um nível de escolarização 1% maior, já não vota mais no PT. Foi o Lula que falou, não foi eu. Então, se tiver alguém fazendo fake news aqui, que vão atrás do Lula e coloca ele no inquérito das fake news. Eu só repeti o que ele falou, tá bom? E por fim, mas não menos importante, vamos falar ainda do caso de Israel lá, né? Matéria do jornal Metrópolis, G7, condena ataque histórico do Irã a Israel. Antes mesmo do fim da reunião do G7 para discutir o ataque do Irã a Israel, um dos integrantes afirmou que os líderes dos 7 países mais ricos do mundo condenam a ação. O encontro está sendo realizado online e foi pedido pela Itália. Com os líderes do G7, como líderes do G7, condenamos por unanimidade o ataque sem precedentes do Irã contra Israel, publicou Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Pois é, o Lula até agora não condenou os ataques. O embaixador de Israel fez um vídeo fazendo críticas enormes ao governo Lula, dizendo que é uma vergonha. O governo Lula fez uma nota dizendo que os ataques que foram feitos do Irã a Israel não foram ataques, foram um gesto. Tá? Então, quando você joga mísseis no outro país, é um gesto. E que o gesto do Irã foi, foi reprovável, mas não condenou, dizendo que o Irã fez atos de terror, nem nada nesse sentido. Pois é. E aí, essa repercussão pegou mal no momento que o Brasil vive, estando ali, mais uma vez contra Israel e com essa nota de Israel contra o Brasil, mais uma vez. Ou seja, no jogo vai ficar uma balança entre onde as nações desenvolvidas vão ter que optar. Brasil ou Israel? Eu acho que vão para o lado de Israel. Afinal, o Brasil está meio ali pendente para Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Rússia. Acho pouco provável que o Brasil leve nessa disputa aí, não é? E é isso, pessoal. Obrigado. Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, tá? Olha, e que Deus abençoe muito o nosso Brasil para que o nosso Brasil consiga enfrentar esses problemas aí, essas dificuldades que vem enfrentando, tá certo? Abraço, pessoal. Vejo vocês daqui a pouco, 4 horas da tarde, a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.